do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, abençoa o pastor Michelson Borges, que o Senhor possa mais uma vez ilumine a mente do pastor Michelson Borges a trazer esta mensagem. Ele certamente já tratou esse assunto em outros lugares e vai tratar agora na sala 57, diante do público que está aqui para adorar conosco. Pedimos que o Senhor, Espírito de Deus, ilumine sua mente. E a nossa, ao receber de acordo com nossa necessidade. Por isso, traduz, Espírito Santo, tudo que está acontecendo aqui, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Isto pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Meu pastor, Deus te use, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Mais uma vez, então, bom dia aos amigos, irmãos que estão acompanhando esta reunião. Que privilégio poder começar o dia, todos os dias, né? Poder começar todos os dias com oração, tendo a certeza de que o Criador do Universo está ali atento. Temos uma linha de comunicação direta com o céu, sem obstrução. A qualquer momento que quisermos conversar com o nosso Pai Celestial, nós temos esse privilégio. E que privilégio também poder começar o dia estudando a palavra, que é a carta de amor de Deus, que é a forma como ele se comunica de modo bastante claro com a humanidade. Eu estava lendo ontem, preparando os materiais, né, que eu costumo todo dia compartilhar em minhas redes sociais, Instagram, no Twitter, Facebook, e também em grupos de WhatsApp e Telegram, o conteúdo do Reavivados por Sua Palavra. E o tema, o capítulo de hoje é 1 Timóteo capítulo 6. Interessante como Paulo ali, ele fala para seu amigo, seu pupilo Timóteo, que era jovem, né? Evitar as contendas, evitar entrar nessas coisas, né, que só perturbam o coração, valer-se do verdadeiro conhecimento, da verdadeira ciência, como Paulo diz, né? Então a gente vê assim um convite de Paulo para evitar a ganância, evitar a cobiça, ter uma vida tranquila, uma vida de missão, uma vida de comunhão com Deus, para que possa ter paz no coração e, se for para ser perseguido, pelo motivo certo, né? Então, um capítulo muito bom, recomendo a vocês. Estamos terminando aí a carta de Timóteo, 1 Timóteo. Amanhã começaremos 2 Timóteo no projeto Reavivados por Sua Palavra. E pensei também, fiquei recordando do tempo da minha conversão, isso já faz aí 30 anos, este ano mesmo, em dezembro. Dezembro será um mês especial este ano para nós aqui, né? Eu vou celebrar 25 anos de casados com a Débora, nossas bodas de prata, e também vou celebrar no fim do mês de dezembro os 30 anos do meu batismo. Foi ontem, mas como o tempo passa rápido, né? E me lembro que quando me tornei adventista, lá nos anos 90, um assunto que, na verdade, é um assunto que sempre acompanha os adventistas, né? Não tem como fugirmos disso, é a questão do decreto dominical. Isso é profético. Há pessoas que dizem que nós só podemos defender isso com base nos textos de Ellen White,
e eu até organizei uma live em meu canal alguns meses atrás, com alguns amigos pastores. Meu canal é só você colocar Michelson Borges no YouTube e você encontra ali meu canal. Justamente para falarmos sobre o decreto dominical somente com a Bíblia. Então, se você colocar no buscador lá, decreto dominical, você vai encontrar essa live. E é perfeitamente possível, claro que demandaria aqui algum tempo para estudarmos esse assunto, né? Mas é perfeitamente possível você encontrar na Bíblia, especialmente Apocalipse 13, a indicação de um decreto que vai impor um dia de repouso, um dia que não aponta para a criação como o sábado faz. Nós sabemos, né, que o sábado do quarto mandamento da lei moral de Deus é o memorial da criação. Deus, lá em Gênesis 2, de 1 a 3, ele descansa, ou pausa, né, porque Deus não se cansa, ele pausou nesse dia a obra criadora, ele cria a vida aqui na Terra em 6 dias literais de 24 horas e reserva o 7º dia para uma pausa contemplativa, é o Shabat. E também abençoa e santifica esse dia. Quando Deus coloca a sua bênção sobre alguma coisa, quem pode tirar? Quando Deus santifica alguma coisa, ele reserva isso para uma finalidade especial, quem pode tirar essa santidade? Ninguém, nenhum ser humano. Mas, como já estava prefigurado lá em Daniel capítulo 7, 25 e outros textos mais, haveria um poder humano que se arrogaria o direito, teria essa arrogância, né, de mudar a lei de Deus, mexer na lei de Deus, que foi escrita pelo dedo de Deus, como está lá em Êxodo 31. É uma tremenda de uma blasfêmia. E esse dia foi adulterado, né? E hoje a maior parte da cristandade, nós os respeitamos, nós os amamos, né? Mas a verdade tem que ser dita. A maior parte da cristandade celebra, diz guardar um dia que não é o dia verdadeiro, que é o aniversário da criação, o memorial da criação, o dia que realmente celebra a obra criadora de Deus. Então, esse assunto do decreto dominical, que, obviamente, está expandido e detalhado em livros como este aqui, né, O Grande Conflito. Eu estou aqui com a minha nova edição já, a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, está relançando a coleção completa do Espírito e Profecia, uma capa mais moderna, né, uma tradução. O inglês ele continua o mesmo, né, o original que Ellen White escreveu, mas a tradução para o português, assim como acontece com as Bíblias, de quando em quando é preciso fazer uma atualização da linguagem, porque a linguagem é dinâmica. Então, a tradução para o português dessa coleção, ela foi e está sendo revista, melhorada. O texto está muito bom, está muito mais fluido, né? E uma apresentação muito bonita. Então, fica aqui a minha recomendação. Leiam este livro. O Grande Conflito é uma obra que abriu meus olhos. É realmente um livro impressionante quando você descobre que foi escrito lá no século XIX. Você fica realmente impressionado e chocado com as coisas que estão reveladas aqui. Inclusive, em 2023, será o livro missionário mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Serão distribuídos bilhões desses livros aqui, versão integral, e isso me deixa muito feliz. É um projeto que, com certeza, vai abalar o mundo e acompanhado pelo poder do Espírito Santo. Bem, ao ler esse livro, ao ouvir sobre isso na igreja muitas vezes, eu ficava lá nos anos 90, eu confesso a vocês, um pouco espantado com isso. Eu pensava, mas o que pode favorecer a obrigatoriedade de um descanso dominical? O mundo é democrático, quer dizer, não todo mundo, né, mas pelo menos o Brasil e outros países aqui no Ocidente, vivemos em democracias. O que mudará no planeta a ponto de as pessoas quererem uma lei como essa? Porque, na verdade, é bom lembrar que não vai ser somente uma imposição por decreto, alguma coisa assim. Haverá um clamor popular. Isso está dito no livro Grande Conflito. As pessoas vão concordar com a ideia, vão querer que essa ideia seja efetivada. E eu pensava, mas que cenário poderia favorecer uma mudança tão grande na sociedade a ponto de quererem que um decreto dominical fosse promulgado, fosse assinado? Então, eu quero lhes dizer, queridos irmãos, que já estudo esse assunto há uma década. Faz 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, que eu venho estudando, analisando, acompanhando as tendências. As coisas não acontecem assim de uma hora para outra, né? No cenário profético, há um desenrolar dos fatos, né? O próprio Jesus disse em Mateus 24, quando virdes todas essas coisas acontecer,
levantem a cabeça e saibam que a redenção se aproxima. Então, um cenário, são tendências, né? Nós sabemos que não há mais profecias relacionadas com o tempo, desde 1844. Então, realmente é um risco, né, sermos talvez aí encantados por pregações alarmistas, sensacionalistas, que tentam vincular eventos pontuais, pessoas pontuais na história, com o cumprimento de profecias específicas. Nós não temos mais isso, né? Nós temos, sim, que observar as tendências, como eu disse, o desenrolar dos fatos, todos eles, para perceber que, realmente, a proximidade da volta de Jesus é algo inegável. Nunca vimos o sinal, todas essas coisas acontecer com tanta intensidade. Como diz a Bíblia, comparando, como as dores de parto, né? As contrações vão ficando cada vez menos espaçadas, mais intensas, e assim está sendo o nosso mundo. Sinais sociais, sinais no mundo físico, tudo aquilo que Jesus anunciou ali em Mateus 24 e outros capítulos da Bíblia, na questão social ali, Paulo mesmo fala bastante sobre isso, né? Nós vemos, então, se cumprir em nossos dias. Mas não devemos cair nessa onda alarmista que só causa estragos na igreja. Quando você estuda, por exemplo, a palavra atalaia, no original hebraico, você vê que a tradução ali, ela comporta a ideia de alguém que ficava em cima dos muros de uma cidade, naquele tempo as cidades eram muradas por proteção, ficava em cima do muro observando ao longe, tinha que ter bons olhos também, né? Então, quando ele via algum movimento estranho lá no horizonte, quem sabe um exército se aproximando, ele tocava a trombeta, ele gritava, ele anunciava para que as pessoas se prevenissem. Esse é o atalaia. Ele observa, ele analisa e ele está atento para dar o grito, tocar a trombeta na hora certa, né? Agora, um falso mensageiro, seria o alarmista, ele não está tão atento, quem sabe ele tem uma visão parcial, ele corre sem mensagem, né? Para usar aqui mais um exemplo bíblico também. E, infelizmente, o alarmismo, o sensacionalismo, ele cria uma sensação, um aparente revamento ali naquele momento, mas quando as coisas passam, as pessoas acabam desanimando e isso vai criando uma blindagem, né, nas pessoas. Elas começam a pensar assim, mas de novo esse assunto, é mais um, e ficam assim endurecidas para a verdadeira mensagem. Quando nós dermos o grito, né, do alto clamor, quando dissermos lá vem o noivo, poderão alguns talvez pensar, de novo esse assunto, né, é mais um daqueles. O diabo, ele infelizmente, ele trabalha em dois extremos com muito sucesso. Ou ele joga as pessoas na indiferença, não querem saber do assunto, não querem ouvir, fecham os ouvidos, vivem de forma indiferente. Ou ele, então, as joga para o extremo do sensacionalismo, do fanatismo, e isso também causa grandes estragos. Nós precisamos aguardar a volta de Jesus com sensatez, com os olhos firmados na palavra de Deus, com muita comunhão com Deus, porque o Espírito Santo vai nos mostrando as coisas, vai nos indicando o caminho a seguir, envolvidos na missão de salvar pessoas para o reino de Deus. Se nós fizermos isso, estaremos preparados, quando for, qualquer momento que for. Aliás, não é só a questão de quando for a volta de Jesus, mas também quando for o nosso descanso. Tantas pessoas perderam a vida nessa fase de pandemia, né? Quantos queridos, parentes, pastores, líderes, tanta gente perdeu a vida nessa fase de pandemia. Inclusive, a Revista Adventista preparou um site especial, dentro do site da Revista Adventista, um memorial em homenagem àqueles que perderam a vida durante essa fase de pandemia. Então, nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. O senso de urgência deve nos acompanhar o tempo todo, porque a vida é frágil e precisamos estar preparados todos os dias. Se fizermos isso, não importa quando virá, quando for, nós estaremos prontos para subir com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é um ponto importante. O que é uma atalaia de verdade? Extremos a evitar, né? A indiferença, o sensacionalismo. Por exemplo, estamos agora atravessando uma fase de reuniões lá em Glasgow, na Escócia, chamadas de COP26. O foco ali é a questão ambiental, né, as mudanças climáticas. Repito, eu tenho estudado esse assunto há 10 anos e vejo que há uma intensificação cada vez maior. Esse assunto está presente na mídia, nos meios de comunicação. Fala-se muito disso como nunca antes. Antes tínhamos aí Al Gore, algumas personalidades que falavam sobre isso, né? Mas agora temos aí Greta Thunberg, uma jovenzinha aí, adolescente, né, que tem falado muito sobre isso. O Papa Francisco, como nenhum papa antes dele,
Bento XVI falava um pouco sobre isso, falava, mas nunca vimos um Papa tão engajado na questão ambiental como o Papa Francisco. Antes que eu me esqueça, é bom recordar que em 2015 o Papa já tinha publicado aí uma encíclica, que é um documento oficial católico, intitulada de Laudato Si, ou seja, louvado seja, em latim, usando aí uma expressão de Francisco de Assis. Claro que o Papa, embora tenha assumido um nome franciscano, ele é jesuíta, é bom lembrar disso também, mas enfim, é um detalhe só. Uma carta apostólica que tem uma seção, toda essa carta apostólica Laudato Si trata do meio ambiente. Tem ideias até bem interessantes, e por isso que ela é aceita, né? Por isso que ela é bem aceita. Nunca antes uma encíclica papal foi estudada por tantos segmentos da sociedade, por pessoas não católicas, né? É um fenômeno. E uma das sessões dessa carta, toda uma sessão, trata da questão do descanso dominical. Para o Papa, o descanso dominical seria uma forma de amenizar as mudanças climáticas, e você já vai entender quando eu apresentar aqui quando eu colocar aqui a minha apresentação para você ver aqui algumas notícias. Para ele, a proposta é muito clara. Se nós tivermos um dia de lockdown, olha aí que ideia, né? É um lockdown semanal, alguns já têm chamado de domingo climático, né? Isso pode beneficiar a natureza, e de fato beneficiaria, né? Só que o dia para isso já existe há milênios, né? O dia da criação, o dia para a preservação da família, da natureza, é o sábado, do quarto mandamento, né? O sétimo dia da semana. Mas, enfim, como disse, Daniel e outros livros já previam a mudança, e hoje a mudança ela está bem clara, bem sedimentada na sociedade, e está sendo defendida com argumentos que, inclusive, ateus podem aceitar, que, inclusive, pessoas de todas as religiões matrizes podem aceitar, porque é bem-vinda, porque é uma ideia boa, né? Enfim, vamos compartilhar aqui a minha tela, mostrar para vocês aqui a minha apresentação, e eu creio que vai ficar tudo bem mais claro. Eu começo aqui falando sobre a questão do selo de Deus, vou expor aqui rapidamente, né, porque eu creio que vocês até conhecem o assunto, se não, podem pedir aí um estudo bíblico, né, para um irmão adventista do sétimo dia. Eu creio que ele vai ter a maior alegria de poder estudar com vocês esse assunto. Nós vemos no Apocalipse os contrastes, né, o cordeiro, o dragão, a mulher vestida de sol de Apocalipse 12, a prostituta de Apocalipse 17, e temos a marca de Deus e a marca da besta, o selo de Deus e o selo da besta. Isso é muito claro no Apocalipse. Se fôssemos aqui ter tempo para estudar, veríamos aí textos como Apocalipse 13, 16, 17, Ezequiel 20, 20, Mateus 5, 17, Isaías 8, 16, Isaías diz, sela a lei no coração dos meus discípulos, Ezequiel 20 diz que o sábado é um selo, é um sinal escatológico entre Deus e o seu povo, né? E Apocalipse 13 fala, quando você ler aí o capítulo todo, você perceberá claramente, é um capítulo que fala de uma lei, de um decreto de morte, de um decreto dominical, porque haverá, assim, uma imposição de uma marca, né, um selo, e se o selo de Deus escatológico na Bíblia é o sábado, o antisselo só pode ser um dia da semana, não pode ser qualquer outra coisa, como alguns aí têm apresentado, né, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas imagens. Alguns diziam nos anos 90 que o selo a marca da besta seria o código de barras. Aí essa tecnologia foi sendo superada, depois já começaram a dizer que era o chip, né? Um biochip aí implantado na mão, só que pode ser na esquerda ou na direita, tanto faz, Apocalipse diz que é só na direita, né? A marca da besta. Agora já falam em QR Code, e alguns chegam a ponto até de dizer que a vacina seria a marca da besta. Quer dizer, como é que a profecia pode ser tão falha assim, a ponto de esse assunto ir mudando ao longo do tempo, ao sabor das tecnologias que vão surgindo, né? Porque isso não é verdade, né? Como eu falei para vocês, a marca de Deus, o selo de Deus, ele está lá, em Gênesis capítulo 2, né? O Santo Sábado, é o memorial da criação, que depois é reafirmado ali no mandamento mesmo, né? E o mandamento, o quarto mandamento, ele contém as características de um selo, isso é incrível. Ele tem ali o nome da autoridade que está legislando, ele tem o cargo dela, é o criador do universo, e a jurisdição, céus, terra, mar e tudo que neles há. Então, quando você lê os 10 mandamentos, você encontra no quarto essas características de um selo antigo. Por isso ele é chamado, então, de selo de Deus. Selo escatológico, porque o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é o selo para a salvação, né? Daniel 7:25, como eu falei, traz a profecia de que haveria uma mudança, uma tentativa de adulteração da lei de Deus, e mudaria os tempos e a lei. Aliás, o único mandamento que fala em tempos é o sábado, né? Um tempo semanal de celebração.
E aí as viagens, né? As pessoas tentando anunciar o que seria a marca da besta ou coisa parecida. Eu me lembro que nos anos... Ali quando aconteceu o atentado terrorista, né? As duas torres gêmeas do World Trade Center, algumas pessoas ali já começavam os sensacionalistas de plantão, né? Que não têm conhecimento bíblico, lamentavelmente, começavam a dizer que agora sim a profecia de Daniel capítulo 8 se cumpriu. As duas torres foram derrubadas. Aí você perguntava, mas como assim? Que cumprimento profético é esse? Aí alguns irmãos aí, né, evangélicos diziam que o carneiro com 2 chifres representava então as 2 torres. Como os chifres são quebrados, as torres foram quebradas pelos aviões. Que triste isso, né? Porque bastaria lerem todo o capítulo 8, porque ali o próprio anjo Gabriel revela o sentido. Ele diz que o carneiro é a Medopérsia, o bode é a Grécia. Então, a própria interpretação está na Bíblia. E nós, adventistas, entendemos dessa forma, que a Bíblia ela se interpreta a si própria, ela se auto-interpreta. Né? Não precisamos ficar viajando, né, tentando encontrar o sentido. Está tudo ali muito claramente. Quando você estuda Daniel com atenção e com seriedade, e depois estuda Apocalipse, você vê a clareza das profecias. E não precisa ficar aí usando interpretações mirabolantes, estranhas, dizendo que a marca da besta é isso ou aquilo. Né? Está claro ali. É um dia que aponta para uma autoridade humana, portanto, uma questão blasfemadora, né? Aí, enfim. Resumindo, então, o sábado é um selo de autoridade do Criador, e o domingo, um selo de autoridade da criatura. Eu falo isso com muito respeito, né, aos irmãos católicos, evangélicos, que têm essa compreensão, e peço em nome de Jesus que vocês façam um estudo depois mais detalhado, com mais atenção, né, a esse tema. Eu tenho certeza que qualquer amigo aí adventista teria o maior prazer de estudar esse assunto com você, tá bom? Que o Espírito Santo o ajude a compreender esse assunto que é tão importante. Vamos, então, à questão atual. Como eu dizia, estamos passando agora pela COP26, né, uma reunião que está ali recebendo líderes do mundo todo, líderes que tratam do assunto do meio ambiente. Semana passada começou, está avançando por essa semana. Essa semana estão dizendo aí que será a semana de decisões. Talvez não haja nenhuma tomada de decisão assim, como alguns esperavam, estavam anunciando em vídeos, né? Aliás, é uma preocupação que eu tenho, né? Vários canais aí de cunho sensacionalistas proliferaram nessa fase, nessa época, né? Eu não vejo assim, eu vejo até com bons olhos algumas iniciativas, alguns canais, algumas redes sociais que abordam as profecias de uma perspectiva equilibrada, fundamentada, né, com uma hermenêutica correta, mas em outros casos eu vejo com preocupação, porque causam alarme, né, aquilo que eu falava no começo, né, um sensacionalismo que depois passa, né. Muita gente anunciou essa COP26 como se fosse quase o momento do decreto dominical ser assinado. E veja, se você ler com atenção ali as profecias, você vai perceber que antes de ser assinado o decreto dominical, haverá uma agitação dominical. Esse assunto vai ser amplamente tratado na mídia, assim como os assuntos que têm que ver com a vacinação, e eu creio até que foi uma espécie de ensaio para coisas que virão depois, né? Esse assunto ele caiu na boca do povo. Antes você não sabia nada sobre lockdown, sobre isolamento social. Se falássemos há 2 anos que todo mundo estaria usando máscaras na igreja, você acharia que a pessoa que falasse isso era maluca, né? Mas isso aconteceu rapidamente, e graças em grande parte à mídia, né? A toda essa agitação aí. O decreto dominical não vai ser diferente, né? Nós vamos ver isso sendo tratado nos jornais, nas redes sociais, as pessoas vão nos questionar, seremos colocados contra a parede, com certeza, será um momento de testemunhar com coragem, com amor, com responsabilidade, né? Mais testemunhar, sim. Então não vai ser de uma hora para outra, na surdina, algo assim que aconteceu, né? Vai ser nessa reunião. Aliás, a reunião está sendo feita na Europa, e o decreto vai ser assinado nos Estados Unidos. É bom que se deixe isso sempre muito claro, né? Não vai ser o Papa que vai assinar a coisa, né? O Papa ele propõe a ideia, é o mentor de tudo por trás, né? Roma, mas será o braço político estatal da besta da terra que vai realmente levar avante essa decisão. E isso, repito, é um processo. Agora passa a COP26, não acontece nada assim pontualmente, como é que ficam aqueles pregadores, né? Esses canais,
é como acontece frequentemente, mudam de assunto e vão buscar um outro evento, uma outra pessoa, um outro momento pontual para tratar disso e criar sensação. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós tenhamos repito, um estudo, uma abordagem e uma pregação responsáveis, analisando as tendências e falando daquilo que está na palavra de Deus e nos livros do Espírito de Profecia, com responsabilidade. Então, falemos um pouco sobre a pandemia e em que sentido ela foi um ensaio para o fim. Algumas notícias rápidas, porque nós todos já sabemos disso, né? Um estado de emergência pode suspender direitos fundamentais. E durante a pandemia, nós vimos isso acontecer com muita frequência, né? Pessoas foram impedidas de ir e vir, igrejas foram fechadas com decretos, e nem precisou ser decreto federal, foram decretos municipais. Então, a coisa é muito fácil, né? É muito fácil haver uma cessação de liberdades desde que haja uma emergência que as justifique. A pandemia foi uma dessas, e haverá outras, né? Durante o governo Trump ainda, né? O Departamento de Justiça, lá em Washington, ele suspendeu direitos constitucionais por causa de uma emergência causada por um vírus. Então, como diz aqui a matéria, o Departamento de Justiça de Trump pediu ao Congresso a elaboração de legislação que permita aos juízes principais manter indefinidamente as pessoas sem julgamento e suspender outros direitos constitucionalmente protegidos durante o coronavírus e outras emergências. Já está prevista aí, viu? Está previsto, né, que outras emergências possam fazer com que as pessoas percam seus direitos constitucionais. Então, a imposição de decretos e leis num ambiente de medo, de emergência, é algo muito fácil, né? Então, eu vejo assim que realmente essa pandemia foi uma espécie de laboratório. Iniciativas, decisões foram ensaiadas e deram certo. Então, isso já fica como ensaio para o que virá, né? Logo mais. Ambientalismo, então, vem sendo chamado como uma nova religião planetária, e temos notícias interessantes, como o mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. Ficou provado realmente que os lockdowns, né, a quarentena fez bem para o planeta, não fez bem para o nosso bolso, né? Muita gente perdeu emprego, há uma crise econômica aí muito forte, também se insere no cenário profético, obviamente, mas a natureza agradeceu, né? Por exemplo, eu gosto de mostrar essa foto aqui, ó, dos canais de Veneza, que ficaram limpinhos, né? As águas ficaram cristalinas, e elas sempre são turvas ali, porque muito turista, poluição e tal, mas ficaram limpinhas durante a quarentena. Então, realmente, houve um impacto positivo na natureza. Isso tem sido usado como argumento para levar avante, então, mudanças, decisões, leis. Com certeza, isso vem sendo mencionado na COP26, como evidência de que realmente é importante nós pararmos um pouco, né? Esse texto aqui de Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 3, para mim, ele é muito revelador. E daqui para frente passa a ser uma espécie de fio condutor dessa minha palestra. Ellen White, lá no século XIX, né, ela já tinha escrito o seguinte: o chamado mundo cristão será palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Aqui ela faz menção a aqueles 1.260 anos, né, de supremacia papal, em que realmente o papado controlava a vida das pessoas, a consciência delas, perseguia e tudo mais. No Apocalipse se prevê uma repetição dessa postura ditatorial. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira da sua prostituição. Esse vinho aí são doutrinas, dogmas, ideologias, né, corrompidas, que não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas ficam embriagadas com essas mentiras. Toda nação será envolvida. Então, um evento, algo mundial, né? João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ellen White cita aqui o Apocalipse. Então, esse um só pensamento, esse laço de união universal, pastor Sérgio Santelli, um grande amigo, nós fizemos um mestrado em teologia juntos, naquela época, já há 10 anos quase, a gente falava sobre isso, né? Sobre como que o ambientalismo, naquela época chamava-se de aquecimento global, poderia favorecer realmente um cenário de união, e tanto é que o pastor Sérgio cunhou uma expressão que é bem feliz, porque ela resume bem essa ideia: ecumenismo.
É mais do que o ecumenismo que você conhece. O ecumenismo ele reúne religiões. O ecumenismo, que tem que ver com ecologia, ele é um movimento mais amplo, porque ele consegue agregar não só religiões, mas também líderes políticos, ateus, cientistas, e é exatamente o que nós temos visto acontecer em nosso tempo. Interessante que Ellen White chama, eu creio que seja possivelmente esse movimento, né, isso de um laço de união universal. Vai unir, vai lacear, né, as pessoas e trazer uma grande harmonia. Meus queridos, eu não estou dizendo que vai ser exatamente da forma como eu estou descrevendo aqui. Eu sempre deixo isso claro e quero destacar aqui mais uma vez. Um cenário possível. Existe também a questão da bandeira da família. Vamos salvar a família. Vamos ter um dia para a família descansar, um dia para o encontro familiar. Então, a proposta ela vai em outras direções também, mas eu vejo que essa questão ambiental, ecológica, tem sido realmente algo muito forte e pode ser o cenário que vai favorecer a assinatura posterior de uma lei dominical para salvar a Terra, um lockdown semanal. Eu digo que pode ser porque é um cenário futuro, e sempre que você encontra alguma coisa que ainda não está cumprida na profecia, tem um certo grau de nebulosidade, né, pela frente. Nós temos que ir com cautela, analisando os fatos, mas eu penso que pode ser esse laço de união universal. Pode ser, né? E há autores seculares que percebem isso também. Interessante, é como se víssemos as pedras clamando, né? Um deles é o Pascal Bernardin. Eu tenho o livro dele aqui, é um livro bem volumoso, Império Ecológico. Pascal Bernardin é um estudioso francês, não é um religioso, mas ele diz coisas interessantes. Por exemplo, aqui na página 12, ele fala assim: a nova ideologia, e ele se refere ao ambientalismo, deverá fornecer um princípio central e unificador. Interessante, porque Ellen White usou uma expressão parecida. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. O Pascal Bernardin, bem depois de Ellen White, usa a expressão princípio central unificador, em torno do qual a sociedade poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Esse princípio, que ele, aqui para ele é o ambientalismo, deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa, não tem a ver com religião necessariamente, né? Mas, ao contrário, fazer avançar uma causa sincretista, olha aí, o ecumenismo, e a aparição de uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Religião mundial, governo mundial, você já viu isso em algum lugar? É só você ler O Grande Conflito, né? Escrito muito tempo antes de Pascal Bernardin perceber essa coisa. Então, para ele, a questão ambiental é um princípio central unificador. Em 2009, eu publiquei um pequeno artigo na revista Adventista, quando eu era editor do Espaço Jovem, e eu tinha colocado ali o título Aquecimento Global é a Nova Religião. Foi a primeira vez que na literatura oficial adventista, no Brasil pelo menos, eu acho que no mundo, né, a expressão ecumenismo foi registrada. Está ali, né, na segunda coluna ali, ecumenismo. Ok? Alguns na época acharam que eu estava sendo um pouco exagerado na questão, mas veja só, né? Anos depois, uma década depois, eu vejo num podcast de política quase que o mesmo título que eu usei 10 anos antes. Ambientalismo é a nova religião. Eu tinha colocado que aquecimento global é a mesma coisa, né? É a nova religião. Sim, porque se tornou uma religião planetária, né? Com seus líderes, Papa Francisco se destacando como o principal defensor dessa bandeira. Reuniu aí há 2 anos, né, os principais líderes, bispos, cardeais, numa reunião lá no Vaticano, chamada de Sino da Amazônia. Eu estudei o documento que eles também estudaram nesse sínodo. E é impressionante, você percebe que é uma carta, é um documento, não parece cristão. Não fala em volta de Jesus em momento nenhum, não fala na redenção, na cruz de Cristo, fala de coisas como Mãe Natureza, Pachamama, enfim, eu vou deixar para você aqui uma tarefa de casa. Depois você vai lá no meu canal no YouTube e procura o título Sínodo da Amazônia e assista. Mais ou menos meia hora ali de análise e você perceberá como realmente as coisas estão caminhando
para uma religião sincretista, uma religião indigenista, pagã, uma nova teologia da libertação, praticamente isso, né? Aquilo que nos anos 80 era o proletário, né? Era o pobre como aquele que deveria ser o alvo dos esforços da teologia, agora é a terra. Então encontraram um novo proletário muito maior, é o planeta Terra. Então assista para entender realmente aonde vai parar isso aí. Vatican News é um site oficial do Vaticano. A comunhão com a Mãe Terra ressuscitará depois da pandemia. Tá vendo? Sempre Mãe Terra. Esse conceito pagão de que a Terra seria uma entidade, uma Gaia, né? A deusa Gaia. Esse conceito pagão está ali presente. Então, nada mais automático do que um dia pagão que celebra o sol, né? O Sunday, também ser relacionado com essa pregação pagã de Mãe Terra, né? Prefeitos, autoridades seculares já promovendo a ideia, como, por exemplo, aqui nesse jornal canadense, o domingo de novo como um dia de repouso, olha ali o título, né? E aqui embaixo o Ken Guthrie, que era prefeito da cidade de Guelph, no Canadá, no Twitter dele, ele colocou a seguinte proposta, isso ano passado, apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos a Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Percebe? A ideia é simpática. A ideia está avançando e autoridades seculares estão propondo já isso aí também. Não precisa mais nem um líder religioso que deu start, né? Mas agora a ideia já pegou. Eu me lembro que anos atrás, num programa de esporte, acho que era Sport TV, estavam ali conversando sobre futebol e, de repente, um dos apresentadores menciona, você viu lá que o Papa, de novo, está falando sobre o domingo, um dia que pode ser benéfico para as famílias, para a natureza. Aí a apresentadora do programa ela diz assim, eu creio que a Igreja Católica devia fazer uma pressão, devia haver uma lei para obrigar as pessoas, né, a guardar esse dia, né? Passaporte climático, alguma coisa assim, né? Interessante que nenhum daqueles apresentadores, que eram jornalistas, humoristas, ninguém se levantou dizendo, olha, fulana, isso não dá certo, porque o nosso país é laico, não pode haver leis que imponham, né, dias de repouso, algo religioso. Ninguém se opôs à proposta. Por quê? Porque ela pegou, porque as pessoas já veem isso como positivo. Isso já faz alguns anos, agora muito mais. Então, a sociedade está sendo preparada, por causa de uma emergência, para aceitar leis que possam, aspas, salvar a Terra. Gente, outra coisa que tem que ficar clara aqui, é bom dizer isso para vocês. Nós, adventistas, criacionistas, também somos a favor do meio ambiente, obviamente, desde sempre, porque como criacionistas entendemos que Deus colocou sobre nós a responsabilidade de administrar a Terra. Isso é mordomia cristã. Mas tem que ser feito pelo motivo certo. Nós entendemos, pela Bíblia, que nós não vamos salvar a Terra. Nós podemos preservá-la nas melhores condições possíveis até a volta de Cristo e, após o milênio, a recriação dela. Assim como acontece com o nosso corpo, né? Eu gosto de comparar assim, nós vamos envelhecer. E se Jesus demorar um pouco para voltar, nós vamos morrer também. Agora, porque vamos envelhecer e morrer, vamos descuidar do corpo? Não vou mais praticar exercício físico, não vou mais beber água, não vou mais me alimentar de forma saudável, porque eu vou morrer. Pensamento equivocado. Eu devo cuidar do meu corpo para ter uma mente clara e uma comunhão com Deus, para louvar a Deus, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Eu não vou salvar o meu corpo, ele vai ser destruído na volta de Jesus, e louvado seja Deus por isso, porque eu vou ganhar um corpo novo, imortal, sem as marcas do pecado, incorruptível. Enfim, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15. A terra, à semelhança disso, também vai ser destruída. É só você ler 1 Pedro, Apocalipse 21, novos céus, nova terra. Os fogos que vão consumir o pecado e os pecadores vão destruir a terra, para que Deus possa recriá-la à semelhança do Éden perdido. Então, porque a terra vai ser destruída, eu vou jogar papel no chão? Eu vou tomar banho demorado? Eu vou poluir? Não. A terra é o nosso planeta, foi dada de presente para nós. Vamos ser mordomos responsáveis e cuidar dela. Então, nós não vamos salvar a terra, nós temos que salvar as pessoas, mas temos que preservar a terra. O Papa vem juntando esses assuntos já faz algum tempo, pandemia, coronavírus e mudanças climáticas. Quanto mais medo, melhor.
Quanto mais estado de emergência, mais fácil para aprovar leis. Bispos americanos clamam por leis, né, que protejam o descanso dominical, um domingo livre de trabalho. O pedido está sendo feito, o clamor está sendo cada vez mais alto. E igrejas protestantes, católicas, já estão unidas, o ecumenismo aí, né, no domingo climático, propondo o domingo como um dia de salvar o planeta. A coisa está bem avançada. Aquilo que nós estudávamos 10 anos atrás só se intensificou, né? O Papa também aí clamando por uma nova ordem mundial para salvar o mundo, né, na pós-pandemia, né? Nova ordem mundial, uma expressão bem conhecida também, né? Enfim, as coisas vão avançando. Essa aqui é uma notícia recente, 2 de novembro, durante a COP já, né? Igrejas se comprometem de liderar, por exemplo, né, pelo exemplo, a questão das mudanças climáticas. Então, as igrejas estão unidas. Não falei para vocês que era um ecumenismo ainda mais amplo, é um ecumenismo? As igrejas estão se unindo para dar o exemplo na questão climática. Vocês acham que quando houver uma proposta de descanso dominical por lei, as igrejas protestantes vão se opor? Pelo contrário, estão todos unidos já, de mãos dadas. A coisa vai avançar muito facilmente, né? Ellen White escreveu, em Testemunhos Seletos, volume 2, que o movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento e muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda, claro, salvar a terra, salvar os animaizinhos, as plantas, tá tudo certo, né? Aparência cristã, mas a sua fala há de revelar o espírito do dragão. Que espírito é esse? Perseguição, supressão de liberdades individuais, leis restritivas. Isso está no nosso futuro aí próximo, né? Temos que acompanhar isso aí. Então, o movimento dominical está preparando o caminho na sombra, debaixo de causas, bandeiras que parecem muito boas e aparentemente são mesmo, né? O grande enganador persuadirá os homens a lançarem todas as suas tribulações na conta daqueles que obedecem os mandamentos de Deus, porque é uma perpétua reprovação aos transgressores. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo e que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Irmãos, mudanças climáticas estão acontecendo. Satanás, diz Ellen White, estudou os laboratórios da natureza e emprega seu poder tanto quanto Deus o permite, causando estragos, né, como ciclones, furacões, saraivadas, terremotos, e terremoto não tem nada a ver com mudança, com impacto humano na natureza, né? Terremoto acontece sem que nós interfiramos. Então, essas tragédias, à medida que o Espírito Santo vai sendo retirado da terra, porém não do coração e da mente dos seus filhos, né? Porque a promessa de que Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, por meio do Espírito. Então, não fique com medo de que ele vai abandonar você, nunca acontecerá isso. Mas ele vai sendo retirado da terra, o seu poder restritor, de restrição, vai sendo retirado. Os 4 ventos vão sendo soltos. E aí nós vamos ver cada vez mais tragédias ambientais. E a culpa será de quem? Daqueles que não querem se unir no movimento que vai buscar a Deus, restaurar o domingo. Então, nessa hora, veremos uma inversão. E aí a perseguição passa a ser realmente algo possível, né? O que parece impossível em nosso mundo hoje, com medo, com emergência e com a manipulação das massas, a gente perceberá que vai ser possível, sim. Pessoas que hoje são admiradas porque doam cestas básicas no Natal, tem projetos como doação de sangue, desbravadores, hospitais, editoras, passarão a ser pessoas não gratas na nova sociedade alimentada pelo medo das questões climáticas, né? Enfim, o que mais que eu posso lhes dizer aqui? Eu tenho em meu canal vários vídeos sobre a questão do ecumenismo, tem uma playlist, inclusive, com esse título, Ecumenismo. Convido vocês depois a assistir, a dar uma olhada nesse conteúdo, para ter uma ideia, né, sobre essa questão. Esse texto aqui, eu quero destacar aqui para vocês, antes de encerrarmos, é muito importante e sério, né? Grande Conflito, página 605, ela diz: o decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Cada pessoa receberá esclarecimento suficiente para tomar sua decisão com inteligência. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção para o perigo do sensacionalismo.
Pessoas estavam dizendo que agora sim, a COP26, veremos aí alguma coisa, alguma lei sendo assinada e tal. É possível que a COP26 passe e nada de concreto aconteça nesse sentido. Porém, é mais uma reunião, é mais um esforço, mais um alinhamento de líderes, de mentes, de ideias. Tudo isso está no cenário profético, mas não é uma coisa assim pontual, né? As pessoas não vão ser surpreendidas. Repito, como diz Ellen White aqui, se você ler depois toda essa página aqui, você perceberá, haverá uma agitação dominical. O assunto vai ser tratado amplamente. Deus não é injusto, ele não vai surpreender ninguém. A decisão aqui é uma coisa muito séria, porque tem a ver com a adoração. Não é só um dia de repouso, é adoração. Adoram a besta ou adoram o Criador do universo? Então as pessoas têm que saber o que está acontecendo, para que tomem uma decisão inteligente, como diz aqui Ellen White. Portanto, que isso fique muito claro na mente de todos, né? O assunto vai se agigantar. Mas enquanto isso não acontece, o que temos que fazer? Deus está nos dando tempo de graça, um tempo de oportunidade, uma janela, para que preguemos o Evangelho, para que levantemos a voz e anunciemos as verdades essenciais para este tempo, para que preguemos as 3 mensagens angélicas, a verdade presente. Ainda temos liberdade, por quanto tempo? Não sabemos. Ainda podemos usar a internet, as redes sociais, a voz, as igrejas. Quanto tempo mais teremos? Não sei. As redes sociais estão sendo já cada vez mais, né, censuradas. Você tem que tomar muito cuidado quando posta algum vídeo, algum conteúdo, você pode ser bloqueado simplesmente. Isso vai piorar cada vez mais. Então é o tempo de aproveitar. Quanto tempo mais poderemos estar aqui fazendo uma programação com milhares de pessoas conectadas ao mesmo tempo, em vigílias, em eventos? Não sabemos por quanto tempo mais. Então, enquanto esses eventos finais não vêm, preguemos o Evangelho, anunciemos pela palavra, pelo exemplo, né? E tenhamos a nossa vida em comunhão com Deus. Sejamos íntimos do nosso Criador, uma vida de paz, de tranquilidade, nesse sentido, né? Tranquilidade interior, de saber que nós temos um Deus maravilhoso, nós podemos entregar o caminho para Ele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Eleva os meus olhos para os montes, de lá virá o meu socorro. Não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tenhamos essa paz mental de saber que nós estamos nas mãos do Criador do universo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós estaremos protegidos por Ele, ainda que percamos a vida, ainda que alguns de nós talvez sejam presos. As nossas celas estarão inundadas pela luz do céu. Os anjos estarão conosco até o fim. E a nossa peregrinação logo terá fim. Esse texto aqui de Ellen White, com o qual eu quero encerrar, para mim é uma forma assim de... É um resumo de tudo, né? Como estar preparado para a volta de Jesus e para os eventos finais. O presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é, primeiro, aguardar pacientemente. Segundo, vigiar atentamente. E terceiro, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor para que estejamos preparados para esse solene evento. Isso ela escreveu para os líderes da igreja que estavam reunidos numa reunião da Associação Geral em 1896, mas chega até nós com a mesma força. Primeiro, paciência enquanto aguardamos. Não desanime. Não pense em sair da igreja agora, porque não é mais tempo de brincar com a salvação. Não pense agora em descuidar de sua comunhão com Deus. Não dá mais tempo de brincar disso. Aguarde com paciência, não importa quantos anos ainda faltem. Se poucos, eu não creio que muitos, não tem como pensar assim, mas não importa se 5, 3, 10 anos, não importa. Aguarde com paciência. Vigie atentamente a sua vida e os eventos que estão acontecendo no mundo. Não só os eventos, hein? A sua vida também. Muita gente está atento aos eventos, mas está descuidando de sua comunhão. Satanás sabe tudo sobre profecia, mas está perdido. Não imitemos o grande arqui-inimigo, né? Vigie seu coração, a sua mente. E terceiro, trabalhe fielmente até a volta de Jesus. Esteja envolvido em algum ministério da igreja, algum departamento, mesmo que não tenha cargo, mas faça alguma coisa. Dê um estudo bíblico, pregue, entregue livros missionários, esteja ativo na missão. Se você fizer essas 3 coisas, você estará preparado para esse grande evento, nosso grande sonho. Que em breve esse quadro, que é apenas uma pintura, seja uma realidade para nós e possamos ver nosso Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Esse é o nosso grande sonho, essa é a nossa grande esperança. Vamos orar, pedindo que Deus confirme isso em nosso coração, em nossa mente. Pai bondoso, eterno Deus, nosso Criador, nós te louvamos e agradecemos porque as profecias são tão claras.
Não precisamos errar pelo caminho, basta estudar aquilo que tu já nos anunciaste pelos profetas. Ajuda-nos, Pai, a ter equilíbrio, a ter bom senso, discernimento, para que não embarquemos em canoas furadas de pregações sensacionalistas, alarmistas, que apenas causam uma sensação momentânea, mas depois passam e deixam um rastro de ceticismo, de descontentamento e desânimo. Mas que nós permaneçamos firmes na tua palavra, na revelação profética, e assim caminhemos, tranquilos, sabendo que tu és o nosso Deus Todo-Poderoso e que, independentemente do que aconteça conosco, nós estaremos guardados sob tuas mãos. Ó Deus, enche-nos do poder do teu Santo Espírito, para que possamos pregar com poder a este mundo que caminha nas trevas e que precisa tanto dessa luz, das 3 mensagens angélicas. Ó Deus, ajuda-nos a estar preparados para os eventos que virão. Ajuda-nos a preparar nossa família, nossos irmãos, o mundo que nos rodeia. Usa-nos poderosamente. Levanta, Senhor, um povo para pregar com poder a este mundo que caminha para a perdição. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Chega a doer o meu coração, né? A sensação muito boa, pastor, de que nós estamos chegando realmente nos últimos instantes da história desse mundo. Claro que o relógio é de Deus, né? Ele sabe o dia e a hora dessas coisas, mas o anúncio delas está muito claro nas Escrituras, né?